Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Thiago Almada ficou pouco tempo no Botafogo, mas fez história com lindos gols e assistências importantes. Além, é claro, dos grandes títulos conquistados como a Libertadores e Brasileirão, o jogador logo ganhou o carinho do torcedor botafoguense e até hoje é lembrado em General Severiano. Após deixar o Glorioso, o argentino foi jogar no Lyon, outro clube que John Textor é dono. Quando chegou na França, Almada encontrou uma certa dificuldade para se acostumar com outro estilo de jogo e ficou no banco, mas sempre quando entrava, mostrava que realmente é um jogador diferente. Logo ganhou mais oportunidades e também virou xodó da torcida do Lyon. Essa boa fase na carreira fez com que ele chamasse a atenção de outras equipes na Europa. Atlético de Madrid buscou informações sobre o jogador. O clube espanhol já monitorava o argentino desde o Botafogo e manifestou interesse em sua contratação. Apesar dessa cobiça, nenhuma proposta agradou ao Lyon, que não aceitou liberar o meia-atacante. Assim, há grandes chances de Thiago Almada permanecer no clube francês por mais uma temporada. Textor entende que o craque tem totais condições de ser revendido por muita grana e, por isso, não aceitará qualquer oferta. Houve até uma especulação de que ele poderia voltar ao Botafogo apenas para jogar o Super Mundial, mas esse boato logo foi desmentido e o jogador está focado em defender as cores do Lyon. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Público de Maracanã hoje aqui com ele. Falei, é Maracanã, falei. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro? O Flamengo não tem mais adversário, é só vítima. Vai relembrar o Vasquinho. Vai relembrar o Vasquinho. 6-1 no Vasco. Deixa o Vascaíno falar aqui. O Vascaíno, porque ele foi citado. Eles vão passar vergonha no Mundial. Como é que é a parada? O Gerson. O Chelsea. Tá bolado com o Chelsea? Não. Chelsea. Mundial. Passar vergonha? Vai passar vergonha no Mundial. Uma Série B! O Flamengo passa da primeira fase? Eles é que não passam, que não estão em lugar Eles nenhum. não estão lá, é. Eles estão em alto mar. Wilson! O Flamengo fez 5 gols. 5! Alguém quer narrar um? Adilson Capivara! Vai, Léo Ortiz, pegou a bola pelo meio, passou por um, meteu inteiro embaixo, que gol! Bota a mãozinha, Maradoninha, deu mais ajudinha, ai, fogão, que alegria. O Neymar deu uma mão para o Botafogo. Não vale, foi com a mão. Agora, em vez de jogar futebol, ele joga vôlei. Mandou o Neymar ralar. Mandou o Neymar ralar. Ele merecia ser expulso porque ele é muito exibido. Você estava bolada de encarar o Neymar pela frente? Não, tava tranquilo também? Não, medo. Botafogo não é que nem Flamengo covarde, não. Neymar é um jogador falido. É falido o Neymar, não. Falido, ó. Falido ele não é, não. Neymar, pra mim, Pra você. se eu fosse treinador hoje da seleção, tá fora da Copa. Tá fora. O Neymar tá fora da Copa. O Brasil não tem um camisa 10. O Brasil não tem camisa 10. A minha blusa é 10. Isso é... Tem sim! Tem sim! O Brasil tem camisa 10! Vocês estão preocupados com o PSG? Atlético de Madrid. Mole. Ele parece um bebê reborn. Parece bebê reborn. É o filho do Escobar! É o filho do Escobar! Nós temos aqui o Homem-Aranha tricolor. O Borussia Dortmund vai cair na tua teia lá na Copa do Mundo, moleque. Vou pegar ele, zap. Se pintasse uma troca, Santos e Fluminense. Neymar vem pro Fluminense, Paulo vai pro Santos. Paulo Baia é melhor que Neymar! O Vasco perdeu pro Bragantino no sábado à noite. Os rivais estão com pena de zoar. Vascaíno só quer ter uma vida boa, mas esse time vai cair da Série A. Tem que botar o Alex Teixeira
chama pra jogar, Diniz. Vai jogar. Ah, não é pra jogar no campo, não. Não, é no lixo. É jogar fora. Esse aqui é teu. É meu, é. É meia do Oswaldo Cruz Maltino. Você que é o Oswaldo Cruz Maltino? Exatamente. Essa meia é sua? É. Mas lavou, né, mano? Agora é sua. Lavou. É nova. Ah, é nova. Xuxa. A senhora estava desesperada pra falar. Mas é pra tomar seu café, rapaz? Ah, a senhora quer tomar café? Mas a gente resolve fácil, pô. Cafézinho com Escobar, cafézinho com Escobar, é só chegar, cafézinho com Escobar. Obrigado, Coelho Neto! Centro de treinamento. Vejam aí o que o Pedrinho Brandino trouxe e também, claro, as entrevistas que aconteceram na Zona Mista. Trechinhos separados para vocês. O técnico Renato Paiva falando sobre o seu trabalho, que começa a dar certo, e ele explica o motivo. O goleiro John fala que o Botafogo é sempre favorito a tudo que disputa pelo peso que tem na camisa. E o Marlon Freitas comenta sobre o Super Mundial. E ali os jogadores estarem motivados. E claro, o confronto contra o PSG. Brandino, seja bem-vindo, repórter da Galera. Fala, galera ligada no canal do TF, Pedro Brandino, repórter da Galera, direto aqui do CT Lonier. E hoje a gente teve a oportunidade de mais uma vez acessar aqui o CT do Botafogo e acompanhar um pouquinho do treino, confere aí. E só vieram a campo jogadores que não atuaram os 90 minutos ou não entraram em campo diante do Santos. Os titulares ficaram fazendo um trabalho regenerativo na parte interna do CT Lonier. Cuiabano também foi ausência, o lateral sentiu um desconforto muscular e não subiu ao campo. Além disso, o lateral Marçal e o atacante Igor Jesus treinaram em separados do elenco. Os dois aprimoram a parte física e podem ser novidades contra o Ceará. Quem também apareceu no campo foi o zagueiro Bastos, fez até uma gracinha com a bola. Ele ainda se recupera de lesão e deve viajar com o elenco para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A gente também teve a oportunidade de trocar uma ideia com o Marlon Freitas, com o Vitinho e com o John, além do técnico Renato Paiva. As aspas deles vocês conferem agora. Eu sempre sou da opinião que quando se dá tempo e se tem paciência com o trabalho das pessoas e esse trabalho dá indicadores de evolução, eu acho que essa paciência e esse tempo para trabalhar traz sempre bons resultados, na minha opinião. As coisas feitas à pressa e no imediatismo que a sociedade está mergulhada hoje, normalmente não dá bom resultado, ainda mais quando se trata de colocar uma equipa a jogar futebol, colocar 20 e tal jogadores a pensar da mesma forma, com a bola em determinado lugar do campo, seja nós em posse de bola ou adversário, enfim. Eu tinha essa esperança de que as coisas iam ser sempre melhorando, de menos a mais, sabia que o começo ia ser complicado, ia ser difícil, mas pronto, mas tive e tenho muita confiança no meu trabalho, muita confiança nas pessoas que trabalham comigo e confiança neste grupo também de jogadores, apesar de muitos terem saído, vieram outros e também há essa questão, porque eu não peguei num grupo igual ao do ano passado, eu peguei num grupo que trouxe muita gente nova também e também me cabe essa parte de conectar eles dentro e fora do campo. Então, por aí, era uma questão de paciência e de tempo, porque o grupo tem muita qualidade, o nosso trabalho tem qualidade e as coisas vão começar a aparecer gradualmente. Eu vejo as coisas desta forma, só consigo estar no futebol dessa forma e, portanto, é uma análise que eu faço. Podia ser muito melhor? Podia, porque há aqui um divisor de águas no nosso trabalho, que é o jogar em casa e o jogar fora. Isso sim nos tem penalizado. No Brasileirão, na Série A, penalizou-nos por causa da classificação onde estamos hoje. Os jogos fora colocam-nos mais abaixo do que poderíamos estar. Se somos regulares com o que fazemos em casa, se fizéssemos fora. A questão da Libertadores, exatamente a mesma coisa, deixámos para os 2 últimos jogos em casa porque não fomos tão competentes fora e deixámos essas decisões para casa. Ou seja, aquilo que nós temos de fazer hoje é nivelar as coisas que estamos a fazer em casa, nivelá-las com o que estamos a fazer fora. Só isto, para que o trabalho fique cada vez melhor e a classificação possa subir, porque assim, desta forma, não vamos conseguir lutar, pelo menos no campeonato, que é uma prova de regularidade. Acho que não só na Libertadores, como todo o campeonato que a gente disputa, a gente tem que entrar como favorito, né? A gente tem ambição, o clube tem ambição, os jogadores também têm ambição. Eu acho que a gente pode se colocar favorito em tudo que a gente for disputar. A gente não entra para só ser mais um, a gente entra para ser favorito em todas as competições. Né, ter uma camisa pesada do outro lado também, que é a camisa do Botafogo.
Tem jogadores aqui também de qualidade, enfim. Sabemos da dificuldade, né? Como eu falei, o PSG é atual campeão da Liga dos Campeões, merecidamente. E assim, vai ser um desafio enorme. Mas assim, a gente está preparado, como eu falei. A gente buscou isso, né? A gente foi atrás, ninguém deu nada de graça pra gente, né? É fruto do nosso trabalho, daquilo que nós fizemos no ano passado. Então assim, vamos lá, é um desafio grande, mas a gente vai se preparar bem pra gente poder fazer o nosso melhor, honrar a camisa do Botafogo da melhor forma possível, né? E sonhar, como eu falei, sonhar não custa nada. O grupo está muito motivado para essa competição, né? Era algo tão distante, né, enfrentar essas equipes, né? Tinha que ganhar a Libertadores, ganhar o Mundial, e aí sim você disputar o Mundial contra essas equipes. Então assim, é um momento especial, né? Primeiro formato, né, dessa competição. Então a gente precisa desfrutar, a gente precisa com muita alegria, com muita humildade, com muito respeito também, né, e honrar a camisa do Botafogo da melhor forma possível. É isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido. O Botafogo segue sua preparação para enfrentar o Ceará na quarta às 8 horas lá no Newton Santos. E TF, eu volto com você. Abraço. Valeu, Brandininho. Tamo juntos, irmão. Parabéns aí pelo seu material e belas falas, né, dos nossos jogadores ontem lá no Espaço Lunier. Para esses jogadores conquistarem mais, precisa agora de uma pessoa. John Textor. E vou falar sobre isso agora com vocês, mas antes deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Botafogo deve se desfazer de alguns jogadores. Isso a gente já vem falando há alguns dias aqui no canal. E ontem, os sorteios, na minha humilde opinião, foram super factíveis para o nosso clube. Libertadores, LDU. A altitude é complicada? Sim. Mas o Botafogo tem muito mais time que a LDU. Esse elenco de hoje é melhor que o da LDU, colocando claro. Mas você perde o Igor Jesus, um cuiabano, perde o Jair, que já tem substituição, não coloquei tanto. A saída do Jair, com a volta do Bastos e com o Caio Pantaleão, já a nossa zaga está ali resguardada. Mas se você para pensar na parte ofensiva, o Botafogo ficará muito enfraquecido sem o principal jogador do nosso time. Claro, tem a especulação do Gregory podendo ir para o Al Rayyan, time do nosso técnico campeão da América, o Arthur Jorge. Então tem vários fatores. Mas se o Botafogo ele pensa em conquistar algo, tem que ter uma coisa: contratações. E gastar. Você tem o Álvaro Montoro, que está ali com negociações encaminhadas. Vamos ver se o Botafogo pode anunciar essa contratação hoje, mas é uma das negociações. Já tem esse menino aqui no Rio, mas é um jovenzinho. Você não dá para apostar todas as suas fichas em um moleque de 18 anos. Só se ele virar um Hendrick, um Estevão da vida, jogadores jovens que desequilibram. Torcemos que isso possa acontecer, mas eu não coloco minhas fichas no Álvaro Montoro. Não coloco minhas fichas ofensivamente no Caio Pantaleão, porque ele é zagueiro. Mas, pensando no que o Botafogo tem que lutar pelos títulos, coloquei a Copa Libertadores América, que é o sonho ali do bicampeonato, a gente precisa de um Botafogo reforçado. E o Textor tem que fazer investimento. Eu vejo pelos comentários que muitos torcedores estão ressabiados, criticando o John Textor, e claro, o receio tem, né, da parte da torcida. As contratações no primeiro semestre, o Botafogo investiu. Não dá para dizer que não houve investimento. Você pode contestar se os investimentos foram certos ou não. O Juan Cruz é uma questão que sempre é colocada a respeito dos valores gastos, etc. Mas o Botafogo gastou no primeiro semestre. E vamos ver como que o Textor vai gastar no segundo. Nesse segundo semestre, e pensando também já no confronto contra o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil, o Glorioso precisa ser totalmente assertivo. E no segundo semestre, por exemplo, para o lugar do Igor Jesus, não dá para a gente contratar apenas uma aposta. Temos que contratar uma solução. E você ter o Igor Jesus fora será um desfalque de peso. Quando algumas pessoas colocam o Botafogo como uma incógnita no segundo semestre, tem muito disso, né, de você não saber qual será o nosso elenco. O time está ganhando uma cara. Concordo com o que o Renato Paiva falou agora há pouco na entrevista que o Brandino fez. O Botafogo melhorou. O Botafogo hoje tem uma cara de time. Mas para a gente não culpar o Renato Paiva, para a gente ter um time qualificado e podendo brigar pelas competições, precisamos de reforço. Eu também não sou do zero, né, que tem gente que coloca, vamos brigar. Não, isso também não coloco. Não existe brigar para não cair. O Botafogo vai brigar pelas competições se tiver um elenco forte. Passar pela LDU com elenco limitado dá, mas aí você pensa em Atlético Nacional e São Paulo, já fica complicado. River Plate ou Palmeiras fica mais complicado ainda. Red Bull Bragantino, eles não têm um elenco ali estrelar, dá para o Botafogo passar. Mas para a gente sonhar com tudo, precisamos contratar. E esse tem que ser o questionamento agora. Para o Mundial, a gente tem um elenco, mas acabou o Mundial, as contratações precisam chegar. Para quê?
Você trabalhar e chegar ali no final de julho, no primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino, você já ter um elenco fortalecido. Dia 14 de julho, já volta o Campeonato Brasileiro, o Botafogo terá um clássico contra o Vasco em São Januário. A gente já tem que voltar bem. Terminarmos bem agora contra o Ceará, amanhã no Newton Santos, e a gente tem que voltar bem também depois dos confrontos pelo Super Mundial. E o Botafogo tem que ter força nessa temporada. Tem que contratar, Textor. Não adianta a gente ficar com o que temos. Para o Super Mundial, mais 2 contratações ali ofensivas, eu acho que o Botafogo fica bem estável. Mas para depois do Mundial, aí temos que suprir deficiências, lacunas e, claro, possíveis saídas. O Botafogo não pode se enfraquecer. Tamo juntos. Beijos, voltarei por volta de 1h da tarde, 1h com o nosso almoço. Hoje tem Reginaldo Leme. Tem medo, Cicinho? Ultimamente nós estamos com medo de tudo. O Cicinho falou que ele tem mais medo que o Subeldia esteja suspenso em algum jogo. Esse é o grande problema. Mas o fato de decidir em casa, o tricolor... Se bem que nessa Libertadores o São Paulo ganhou os 3 fora e somente 1 dentro de casa. Então, eu vou concentrar no primeiro jogo. O São Paulo vai passar, porque vai ganhar fora. Mas o Zubeldia não vai estar no banco, né? Pois é. Não precisa. Escolhe ou em casa ou fora. Libertadores não precisa. Escolhe ou em casa ou fora. Não, porque o São Paulo vai ganhar fora e vai empatar em casa. Já tá suspenso? Tá suspenso lá. Então, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai passar limpo essa ficha corrida de suspensões, cartões amarelos e vermelhos do técnico do São Paulo. Esse confronto tem acontecido por aí, Botafogo e LDU. A LDU que, no final das contas, surpreendeu o Central Córdoba, o Flamengo, não é? É um time chatinho, tem uma altitude também, que a bola fica muito rápida. Difícil jogar lá. É difícil, né, Cicinho? Muito difícil. Eu contei a experiência quando nós jogamos lá contra a LDU, né, muito tempo atrás. Começou a sangrar o nariz, porque o clima é bem seco, né? A altitude tem um pouco, mas é um clima bem seco, então é ruim, é chato. Bem complicado. Bom, Libertad e River Plate. Não é possível que o River vai ter problemas aqui, hein? Não. Também acho que não. Se bem que teve uma surpresa aí no campeonato argentino. O Platense, né? Platense. Então, só que aí se o River passar, ele vai pegar ou Universitário ou Palmeiras, Edu. Aí vai ser jogo duro, hein? Qual? Na próxima fase, né? Porque o Palmeiras vai passar e... River Plate e Universitário. A gente espera que o River Plate passe também, então aí vai ser jogo duro. Bom, achei que você estava falando do Universitário. Não. E se ficar Universitário e Libertar? No. Aí você acredita em Papai Noel. Não, aí o futebol nós estamos falando de Libertadores. Pelo amor de Deus. Aí seria zebraça. Agora, passamos para o outro... Não, quero ficar aqui mesmo. Vamos ficar aqui mais um pouco? Vamos ficar por aqui? Pode passar. Então tá bom. Pode pular. Então, beleza. Fortaleza e Vélez Sarsfield. É confronto parelho? Igual? É difícil, né? O Fortaleza tá com muitas dúvidas e irregularidades na temporada, mas eu acredito muito na reviravolta do Fortaleza. É que o Vélez teve um grupo difícil, porque o Peñarol lá estava e o Olímpia também, que reagiu, mas tardiamente. Então, o Vélez é um time sempre a ser considerado. Aqui eu acho um confronto de respeito, de verdade. Eu sei que o Racing não é o time argentino mais tradicional, mas ele vem muito bem desde a conquista da Sul-Americana. Acho que fez uma primeira fase. O Cicinho até que me chamou a atenção para isso. Olha o Racing! E realmente é um time muito sólido, que tem já um padrão de jogo. O técnico Gustavo Costas é muito bom. E tem o Peñarol com o meu amado Diego Aguirre no comando. Difícil, hein? Difícil, mas quem passar aí vai jantar o Fortaleza ou o Vélez, velho. Porque a verdade é que desse lado aí, o Peñarol e o Racing é mais forte que o Fortaleza e o Vélez, certeza. Esse confronto aqui é bem interessante, quero acompanhar. Esse que passar aí já leva. Aqui, o Cerro foi muito mal, mas muito mal na primeira fase, estava no grupo do Palmeiras. E o Estudiantes é um time que a gente tem que observar mais. Eu confesso que não vi grandes desempenhos ainda, mas ele deu trabalho ali para o Botafogo, para a Universidade de Chile, cresceu na reta final da primeira fase. Cresceu e jogar contra time argentino sempre é ruim, né, Renata? Aquela catimba, aquela coisa toda, experiência, então tem que ficar bem ligado. E agora vamos falar de Sul-Americana. E esse confronto aí? O é um deles e a expectativa é de que outros nomes cheguem. Na semana passada eu cheguei a contar que o Cristiano Ronaldo recebeu uma proposta oficial do Botafogo. O Cristiano Ronaldo tem outras ideias, outros planos. O Botafogo pretendia pagar ao Cristiano Ronaldo um salário superior ao que o Neymar tem no Santos, 21 milhões de reais mensais. Embora o Elia, num primeiro momento, não concordasse, depois ele viu que, de fato, esses são os números. É que o salário é 4.
E aí você tem 75% 17 da milhões de receita reais a serem alcançados e 17 com que patrocínio. são alcançados pela receita. Mas o Cristiano Ronaldo receberia mais do que isso e teria direito a um percentual das ações do John Textor nesse grupo de clubes, que envolve o Botafogo, o Lyon, o Crystal Palace, o Molenbeek e um time nos Estados Unidos, o UFC Flórida. Mas a ideia do Cristiano ele está buscando outras alternativas. Inclusive o Al Nassr ainda não desistiu da sua permanência, está prometendo reforços de peso, percentual de ações do clube, salário superior a 100 milhões de reais por mês, enfim, o pacote Cristiano Ronaldo está ficando cada vez mais caro. Vamos convir que dinheiro para esse momento da vida... Essa moral, deixa o like nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe nos seus grupos, porque vocês sabem, aqui é Botafogo. Bom, vamos lá. Para começo de conversa, sorteio da Libertadores, Botafogo acabou se dando bem até a página 3, né? Porque eu não sou a favor desse termo, mas você como segundo melhor colocado, no caso o Botafogo, enfrentar o pior primeiro colocado, eu acho que é uma boa. Não dá para reclamar do cruzamento do Botafogo. Tem altitude, tem isso, a gente sabe que atrapalha, o próprio Renato Paiva falou que condiciona de certa forma e tal, mas o time da LDU não é nem sombra do time de 2023. O time de 2023, campeão da Sul-Americana, era muito melhor. É um time totalmente diferente, é um time mais frágil. A gente viu aí esse ano a LDU ficou com a mesma pontuação do terceiro colocado. Só o Deportivo Táchira do grupo da LDU não pontuou. A LDU quase tomou um empate do Táchira. Não venceu o Flamengo em nenhum jogo, nem na altitude. Então, assim, não é um time que é o bicho-papão. Acho que o caminho do Botafogo com a LDU e depois com o Atlético Nacional de Medellín em São Paulo não é um caminho tenebroso. E aí na semifinal não dá para escolher. Provavelmente vai pegar ou River Plate ou Palmeiras. Então aí não dá para escolher, né? Aí é querer demais. Ano passado a gente não escolheu em momento nenhum e terminamos campeões. Então acho que pegar a LDU, mesmo decidindo na altitude, eu vejo com bons olhos. Acho que é um confronto bem acessível para o Botafogo. Na Copa do Brasil, pegamos Red Bull Bragantino. É claro que todo mundo aí tem excelentes memórias. Vai decidir lá em Bragança Paulista. A gente sempre decidiu em Bragança Paulista. Na Libertadores, decidimos em Bragança Paulista e fizemos daquele Nabi Abichedi o nosso caldeirão, né? O nosso canil. A cachorrada latiu alto e a gente se classificou no nosso título da Libertadores da América. Então, o Bragantino, em todos os playoffs, em todas as eliminatórias que teve o Botafogo pela frente, perdeu. 93, Copa do Brasil, não me recordo agora o ano, acho que 2016, e agora 2024 na Libertadores. Então, não tem também por que temer. Mas está bem, o Fernando Seabra é um bom treinador, o Isidro Pita, o Pita sempre faz gol, né? E começa a invocar aqueles murrás sem sentido. A verdade é a seguinte: Botafogo pegou o Red Bull Bragantino, outro confronto acessível. O Bragantino está bem no Brasileirão, tem uma equipe muito bem encaixadinha, mas o Botafogo é superior, o Botafogo é favorito, tá? Então não vai ter caldeirão, vai decidir lá. Não tem caldeirão, torcida de aluguel, o time é bom? O nosso também é. E aí, quem sabe, até um time melhor do que esse. Mas vai sair fulano e tal. Bom, já vou para outro assunto. Hoje teve atividade para a imprensa no CT do Botafogo e o Léo Coelho, diretor, que esteve no sorteio da Copa do Brasil, não estava lá, né? Quem estava lá foi o Renato Paiva, que falou muito sobre essa questão dos sorteios, falou sobre chegada, saída, tal, sempre nesse sentido de não está nada confirmado, conto com todos, tal. E o Léo Coelho, no sorteio da Copa do Brasil, falou sobre todos no Mundial. Isso aí eu já tinha dito a vocês, não fazia sentido o Botafogo não ter o seu elenco para o Mundial. O Mundial é uma forma de, inclusive, valorizar os jogadores, mesmo para o time que vai comprar esses caras, né? Vai ser o Nottingham Forest, vai ser o West Ham, vai ser Roma, tal, não sei. Eu sei que você quer ver o seu ativo brilhando, aparecendo. É claro que você quer ver o seu ativo. Então, o Léo ficou... na verdade, nem ficou na berlinda. Ele foi muito taxativo, tá?
e falou que todos os jogadores do Botafogo, esse elenco, vai para o Mundial ainda com os jogadores que vão chegar, né? E aí a notícia que a gente tem também importante, Bastos viaja para os Estados Unidos. Se vai jogar o Mundial, aí é dia a dia, né? A gente vai analisando, o departamento médico, fisiologia vai analisando a situação do Bastos. Mas viaja para o Mundial porque está em condição de pelo menos se dar o benefício da dúvida. Jefinho, esquece. Fez uma artroscopia, não volta tão cedo, diria que nem sei se joga a temporada. Filme repetido do ano passado, só que sem os gols do ano passado, sem as boas atuações do ano passado. Jefinho tem sido uma sombra do Jobson nessa atual temporada e com diversas questões aí, eu não vou nem comentar, né? Porque, enfim, já nem nos acostumamos com ele na temporada, sem ele tanto faz, tanto fez. Uma pena para o jogador, que está sempre no âmbito do poderia ter sido, tá? Sorte aí na recuperação, é o que dá para desejar a ele, né? Álvaro Montoro, Caio Pantaleão, realização de exames no CT do Botafogo. Não sei se hoje à noite ou amanhã o Botafogo pode. O Botafogo tem demorado para isso, né? Para fazer aquele anúncio oficial e tal. Vamos aguardar. Não sei se o Botafogo faz isso antes do jogo contra o Ceará. Seria interessante fazer logo para acabar com esses burburinhos, né? Que fazem tão mal aí para... Não para a imagem do clube, né? Mas para o coração do torcedor. O torcedor do Botafogo está sofrendo até com notícia de que um time tentou atravessar e tal. O torcedor do Botafogo sofre com tudo. Vamos lá. Falar de coisa boa também, né? Savarino, Botafogo anunciou agora há pouco a renovação do contrato do Savarino até 2028. Então, importante, Botafogo aí renovando com uma das principais peças do seu elenco até junho de 2028, mas fica aqui a informação que Savarino não joga contra o Ceará. Uma pena, mas vai ser poupado não, vai para a Venezuela. Foi convocado, vai ser poupado não, foi convocado, data FIFA, então já não atua no Botafogo essa partida contra o Ceará. Em compensação, o Igor Jesus treinou hoje normalmente, com aqueles atletas que não foram a campo no jogo contra o Internacional. Igor Jesus deve ir a campo normalmente na última partida do Botafogo antes da viagem para o Super Mundial de Clubes, tá certo? Ó, a gente está devendo para você, a gente fez 2 lives hoje, mas na correria, né? Para você ser sorteado. Você que é membro do canal, você todo mês é sorteado com um item do Kit Go Case. Eu prometo a vocês, a gente vai fazer, nem que seja uma live só para isso, a gente vai fazer antes do jogo contra o Ceará, esse sorteio para você. Pode ser amanhã, tá? A gente vai ver com o Michael Martins, com o Gervásio aqui, com a nossa produção. E aí, quem sabe amanhã a gente faz esse sorteio mais tardar na quarta-feira, que é dia de jogo, para você ser contemplado, tá certo? E aí na quarta-feira, no pós-jogo, a camisa do Botafogo, campeão da Libertadores da América. Mas você que manda um valeu nesse vídeo, que manda um superchat nas nossas lives, ou manda um pix para 21 965 24 10 10, você concorre esse mês à camisa especial do Botafogo do Mundial da FIFA. É isso mesmo, eu fico... Palmeiras e Flamengo sempre estiveram ligados ao nome de Claudinho. Nome muito conhecido no futebol brasileiro, o ex-meia do Red Bull Bragantino defende o Al-Sadd. Em outras oportunidades, o rubro-negro chegou a negociar a aquisição do atleta, mas acabou esbarrando na falta de acordo. Não é fácil negociar com o Al-Sadd. Agora, o Palmeiras é apontado como um dos interessados. No entanto, o destino de Claudinho para 2025 pode acabar sendo outro gigante do país, o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. Há alguns dias, Júlio Miguel Neto informou que o meia seria um dos nomes avaliados pelo Glorioso. Agora, o portal RTI Esporte informou que Claudinho considera seriamente a possibilidade de aceitar a oferta do Botafogo. Um dos motivos para o sinal positivo seria a disputa do Super Mundial, que acontecerá no meio deste ano. O Al-Sadd, inclusive, teria definido o valor para fazer negócio, 20 milhões de euros. Vale ressaltar também que o possível interesse do Verdão foi noticiado nesta semana pelo jornalista Felipe Facincani. No entanto, no Palmeiras, Claudinho seria um plano B. Mas enquanto isso, o brasileiro segue no Al-Sadd, clube com o qual tem contrato. Na atual temporada, o jogador de 27 anos soma 20 jogos disputados, tendo 1 gol e 5 assistências. Caso as negociações com o Botafogo se concretizem, o atleta chegaria para fazer uma função parecida com a de Thiago Almada.
Desejado pelo Atlético de Madrid, o argentino jogará no Lyon em 2025. E você, torcedor, o que acha da situação de Claudinho? Deixe sua opinião nos comentários.